Sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudos da Palavra de Deus. E hoje, no estudo de hoje, vamos estudar o que a Bíblia ensina sobre a morte. Você está preparado? Já tem aí a sua Bíblia? Não se esqueça, quando você quiser comparar algum texto bíblico com a sua Bíblia, você dá pausa no vídeo e vá ver como está escrito na tua Bíblia, ok? Combinado? Podemos começar. Para começar, vamos começar bem. Vamos começar nesse momento fazendo uma oração, pedindo a ajuda de Deus. O tema de hoje é muito importante. Precisamos sempre do Espírito Santo nos auxiliando para compreendermos a palavra de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, é um privilégio estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Dá-nos humildade para aceitarmos a tua palavra. Ajuda-nos a conhecermos as tuas escrituras, a nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor e que teu Santo Espírito nos auxilie no estudo que vamos fazer hoje. É o nosso desejo, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. O que a Bíblia ensina sobre a morte? A própria Bíblia reconhece que essa é a nossa realidade. Nós nascemos, crescemos, nos transformamos em adolescentes, em jovens, finalmente alguns casam, outros não, a maioria faz a sua família, fica velho e a próxima etapa é a morte. Né? Essa é uma realidade humana. Salmos, no capítulo 90, no verso 10, a Bíblia fala justamente sobre isso. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Chega um momento da vida que muitas pessoas, elas praticamente vivem por causa dos remédios que vão tomando. E chega uma hora que os remédios já não fazem o efeito que deveriam e a pessoa finalmente morre. A solução para a morte, a esperança além do túmulo, são essas as perguntas que nós vamos responder no estudo de hoje. O que acontece quando uma pessoa morre? O que acontece aos mortos? O que o povo pensa, né? Quando uma pessoa morre, ela vai para onde? Se nós sairmos com um microfone e com uma filmadora pelas ruas, fazendo entrevistas, cada um tem a sua ideia sobre esse tema, não é? Se perguntarmos para alguns, eles vão dizer assim: olha, quando a pessoa morre, se ela for boa, vai para o céu. Agora atenção, se ela for má, ela vai direto para o inferno. Outros não vão dizer isso, vão dizer, bem, quando uma pessoa morre, ela vai por purgatório. Né? Se ela não é nem muito boa e nem muito má, vá para um lugar que é o intermédio, não é? Para fazer ali alguns testes para ver se sobe ou se finalmente desce. Outros não acreditam em nada disso e dizem simplesmente que quando uma pessoa morre, ela reencarna ou assume outras formas de vida. O que ensina a reencarnação? Que a pessoa, por exemplo, morre e nasce outra vez no corpo de um bebê, ou nasce outra vez como um pássaro, começa uma nova vida como uma pedra, como uma árvore e assim por diante, ok? Isso ensina a reencarnação. A Bíblia não ensina nada disso, ok? Outros ainda acreditam que a pessoa vira uma espécie de fantasma e sai por aí vagando e que, inclusive, se nós não nos portarmos bem, ele pode vir e puxar nosso pé à noite na cama e coisas assim. As ideias humanas são diversas sobre esse tema, não é? Mas claro que eu não vim aqui para falar para você o que as pessoas pensam. É importante sabermos o que as pessoas pensam, mas se nós quisermos conhecer a verdade sobre esse ou qualquer outro tema, nós precisamos ir na palavra de Deus. E na palavra de Deus, antes mesmo de nós querermos compreender o que acontece quando uma pessoa morre, é importante compreendermos como Deus fez a vida, como foi criado o homem. E para isso, nós precisamos ir no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Acompanhe comigo a leitura.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Vou parar aqui um pouquinho. Talvez quando você era criança, você já brincou com barro, não? A gente pega lá o barro e coloca água e faz bonequinhos e faz comidinhas, faz um montão de coisa, não? E depois as nossas mães ficam espantadas, né, com a nossa roupa toda suja de barro. Muito bem. O primeiro que brincou com barro aqui no planeta Terra foi o próprio Deus. Vejam bem o texto bíblico. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deus fez o ser humano do barro. Claro que para alguém que não está acostumado, né, com textos bíblicos, essa é uma verdade que pode chocar, não? Ser humano feito de barro, mas isso não tem lógica nenhuma, sabe? Isso tem muita lógica, sim. Se nós pensarmos bem, vamos analisar uma coisa. Do que é composto o nosso corpo? Quando você vai ao médico, né, de vez em quando, e o médico fala, olha, você tá com pouco ferro, você tem que tomar ferro. O ferro está onde? Está no barro. Não? Você precisa de cálcio. O cálcio está onde? No barro. O ser humano é composto maioritariamente por água. A água está onde? Está no solo. Ou seja, tudo que tem no barro, ou melhor, tudo que há em nós, há também no barro. Então não é uma coisa absurda a Bíblia falar para nós que nós fomos feitos de barro. Muito pelo contrário, tem todo sentido. Agora veja bem, Deus fez um boneco de barro e agora o texto bíblico acrescenta um segundo elemento. Continuação do texto bíblico. E lhe soprou nas narinas, e Deus soprou no nariz desse boneco o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, vejamos bem se nós entendemos isso. Corpo, ok? Corpo, mais fôlego de vida é igual alma vivente. Bom, vou voltar aqui atrás no texto bíblico para ver se nós compreendemos mesmo bem esse texto, porque esse texto é muito importante. E vamos separar aqui as coisas. Quando Deus terminou o boneco de barro, antes de Deus soprar no nariz do boneco de barro, antes de Deus fazer isso, uma pergunta. Esse boneco de barro que Deus acabou de fazer, ele podia piscar um olho? Lógico que não, boneco de barro não pisca olho. Esse boneco, ele tinha braços, ok, mas ele podia abraçar? Lógico que não. Boneco de barro não abraça. Ele podia sorrir, ele podia cantar, podia falar, podia ouvir, ver. Não, esse boneco de barro não faz nada disso. Eu e você sabemos que bonecos de barro não fazem nada disso. Agora, vamos passar um pouquinho para frente com um pouco de cuidado. O texto bíblico diz que Deus soprou no nariz do boneco de barro. Sopro. Esse sopro que saiu da boca de Deus e entrou no boneco de barro, antes desse sopro entrar no boneco de barro, somente o sopro, vejam bem a minha pergunta, o sopro sozinho, ele podia cantar? Não. Esse sopro podia falar? Tampouco. Esse sopro podia abraçar alguém? Também não. Esse sopro que saiu da boca de Deus podia piscar um olho? Não. Sopro é sopro. Agora, o milagre está na união dessas duas coisas. E é justamente isso que a palavra de Deus termina de dizer. Quando o fôlego de vida entrou no nariz do boneco, só então, só quando os dois estavam unidos, é que o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente. E o homem passou a ser uma alma vivente. O homem não teve uma alma, ele não ganhou uma alma. Alma vivente é a união desses dois elementos, boneco de barro mais o sopro. Quando os dois se uniram,
o homem passou a ser alma vivente. Vamos ver aqui esse gráfico. Nos ajuda a entender, ok? Vamos ver, começar pela vida. Antes de entendermos a morte, temos que entender bem a vida. E o que é a vida? Corpo que é feito de barro, ok? Boneco de barro, mais o sopro de vida é igual a alma vivente. Entendeu bem o que é a vida? Se você não entendeu bem, volta para trás e veja o texto de novo. Mas se você entendeu bem, e eu acredito que você entendeu bem, aí agora sim podemos compreender a morte. E por quê? Porque a morte é o contrário da vida. A morte é o corpo menos o fôlego de vida, que é igual à morte. Eu queria que você imaginasse agora, ok? Uma pessoa que está nos cuidados intensivos, ele está vivendo ali os seus últimos momentos de vida e ele vai respirando com dificuldade. E ele para de respirar. O que aconteceu com essa pessoa? Ele morreu, não? Bom, essa pessoa tem família, tem pessoas que o amam, então as pessoas vão chorar e vai para a funerária, essas coisas todas, não? Vamos talvez para a igreja, numa cerimônia, enfim. Mas de alguma maneira o final ou é para o crematório ou é no cemitério. Viram a ideia, não? Vamos pensar no método tradicional que foi usado durante muitos e muitos tempos. A pessoa vai para o cemitério, a gente enterra ela lá e o corpo dela começa a se decompor, né, e vai se decompondo 1 ano, 2 e 3, e passado muito tempo vai ter só os ossinhos e o cabelo, e passado muito, muito tempo já não vai ter mesmo nada, não é? Aquele corpo virou o quê? Pó. Virou barro outra vez. É estranho falar isso, mas é a realidade, não? É assim, não é? Ok. Vamos avançar? Tá preparado? Vamos avançar. O que é a morte, então? A morte é o inverso da vida. E agora deixemos que a própria palavra de Deus nos esclareça isso. Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, a Bíblia diz assim: E o pó volte à terra como era, e que o sopro volte a Deus que o concedeu. Porque tu és pó, e ao pó tornarás, à terra você vai voltar. Gênesis 3:19. Então, vamos ver se nós estamos entendendo o que Deus quer nos dizer. E para isso, vamos fazer perguntas, ok? O que sabem os mortos? Uma pessoa que morre, ela tem conhecimento? Será que ela sabe que ela morreu, por exemplo? Deixemos que a Bíblia nos responda. Olha esse texto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amigo, se Deus colocasse aqui um ponto final no lugar da vírgula, para mim já está claríssimo. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Só que como Deus não quer deixar dúvida na cabeça de ninguém, ele coloca uma vírgula e o texto continua. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, esses sentimentos muito humanos, é verdade? Eles estão no coração de quem? De quem está vivo. Quem é que pode amar? Quem está vivo. Quem é que pode odiar? Quem está vivo. Quem é que tem inveja? Os vivos. Para eles quem? Para os que acabaram de morrer, já pereceram. Acabou todos esses sentimentos. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Então, o que sabem os mortos? Os mortos não sabem nada. Eles nem sequer sabem que morreram. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Outra pergunta para nós reflexionarmos sobre esse tema. Quando é que podemos louvar a Deus? Quando é que a gente pode cantar louvores a Deus? Quando é que a gente pode ir à igreja? Quando é que a gente pode adorar a Deus? Quando? Olha o que a Bíblia diz. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes e nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Grande verdade bíblica, né? Ser humano nenhum, mesmo que seja príncipe, que seja rei, não nos pode salvar. Por quê? Porque a salvação não está no ser humano. Olha só o que a Bíblia diz. Sai-lhes o espírito, em outras palavras, sai-lhes o fogo, em outras palavras, sai-lhes a vida, ou seja, morrem e eles tornam ao pó nesse dia. Perecem todos os seus pensamentos, acaba tudo. Vamos ler o texto completo de novo? Olha lá. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes e nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, ou seja, sai-lhes o fôlego, e eles tornam ao pó nesse dia. Perecem todos os seus pensamentos. Então nós devemos louvar a Deus durante a nossa vida. Os mortos podem louvar. Outro texto bíblico. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Vou parar aqui um pouquinho. Amigo, se você quer ir num lugar completamente tranquilo e calmo, onde ninguém vai te incomodar, vai a um cemitério. Nós temos, né, esse receio, nosso cemitério é um lugar estranho e tal, mas é verdade. Quer um lugar onde ninguém vai te incomodar? Vai ao cemitério. Se você estiver sozinho lá, você não vai ter problema nenhum. É por isso que a Salmos 115, 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós quem? Os vivos. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Os mortos podem louvar. Outro texto bíblico. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem é que te dará louvor? Salmos 6, verso 5. Então, para eu saber se você entendeu até agora o estudo bíblico, eu tenho que te fazer essa pergunta. E a pergunta é muito simples e muito clara. Nós somos uma alma ou nós temos uma alma? Queria que você pensasse, ok? Na resposta correta, porque aqui só uma resposta é que está correta. Nós somos uma alma ou nós temos uma alma? Resposta correta. Está preparado? Você entendeu mesmo? Se você entendeu mesmo o texto bíblico, a tua resposta é essa. Nós não temos uma alma, e sim nós somos uma alma. Lembra lá do primeiro texto bíblico? Quando um elemento se juntou ao outro, passou naquele momento a ser, a união das duas coisas passou a ser a alma. Então nós somos a própria alma. E sabe, a grande confusão das pessoas é que muita gente pensa que nós temos uma alma, né? De que o nosso corpo, a nossa vida é uma coisa e a alma é outra. Então eu tenho a alma. Então, bem, quando eu morro, essa coisa que eu tenho, ela vai continuar, ela vai sair por aí. Mas não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que você é a própria alma. Entendeu? Se não entendeu, meu amigo, volta para trás e olha com carinho e com cuidado cada um dos textos que nós estudamos até agora. Agora, se você entendeu, vamos avançar? E para
avançarmos, temos que fazer uma pergunta. Aonde começou essa ideia de quando uma pessoa morre, ela não morre de verdade? Você sabe quem é que começou com essa mentira? Justamente, foi o próprio Satanás lá no Jardim do Éden. Deus havia dito: olha, filhos, se comerem, morrem. E vem o Satanás, através da serpente, disfarçado em serpente, e diz: certamente não morrereis. E uma pergunta: quem é que tinha razão? Deus ou Satanás? Quando nós acreditamos, amigos, que quando uma pessoa morre, não morre de verdade, passa a ser outra coisa, sai vagando por aí, nós estamos acreditando em Satanás. Porque Deus disse que quem morre, morre de verdade. E Satanás, através de filmes, através de novelas, através até de desenhos animados, começa desde criança, desde cedo, colocando na mente das crianças que o bonequinho morre, mas aí o fantasminha sai dela e sobe para algum lugar. Estão vendo a ideia, a sutileza? Em músicas, em filmes, em tantas e tantas mensagens dizendo: olha, não morre, não morre. Deus diz: morre. E vem Satanás e diz: não morre. Em quem você vai acreditar? A alma morre? Gente, não pode ter pergunta mais direta do que essa. Vamos ver se a palavra de Deus tem resposta? Claro que tem. Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4, a palavra é categórica. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma morre? Claro que morre. E por quê? Porque a alma é a própria pessoa. O homem é mortal ou é imortal? Olha o que a Bíblia diz. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Salmos 8, verso 4. Quem somente é imortal? Quem é o único que é imortal? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém? Somente o nosso Deus é imortal. Então, qual é a solução para a morte? A solução para a morte está na promessa de Jesus. João 5, 28 e 29. Não vos admireis mais com tudo isso. Vem a hora, ou seja, vai chegar uma hora em que todos os que jazem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Amigos, Deus não pegou o pó lá no Jardim do Éden, não fez Adão? Não foi do barro que Deus fez Adão e fez Eva também? Não foi? Então Deus pode pegar esse pó que vai sobrar do corpo do seu ente querido, ou do nosso próprio corpo, se morrermos antes de Jesus voltar. Deus pode pegar esse pozinho que sobrou lá e Deus pode fazer o ser humano outra vez. Deus é o único que consegue do barro fazer ser humano. Tá vendo a ideia? Então você não tem que se preocupar. Agora, é claro, você tem que acreditar no que Deus está dizendo para você. Quando Jesus voltar, Deus vai trazer à vida todos aqueles que morreram acreditando nele. Então, qual é a solução para a morte? A segunda vinda de Jesus, que nós acreditamos que está muito perto. Quando o Senhor mesmo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Já vimos esse texto em textos anteriores. E Jesus Cristo, ele foi muito categórico ao dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem acreditar em mim, ainda que morra um dia, essa pessoa viverá. Ainda que morra, viverá. João 11, verso 25. Então, ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado. Nós vimos outro dia o significado da palavra bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor, ou seja, morrem confiando em Jesus, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, verso 13. Deus aprova tentar consultar os mortos, né? Existe, pronto, pessoas que dizem: olha, se você quer falar com o teu ente querido, eu tenho aqui uma... Enfim, não vou entrar em pormenores, ok? Vai lá, vamos fazer um ritual e eu vou trazer o espírito da pessoa que morreu e você pode conversar com ela e você pode ver e assim por diante. Uma pergunta clara. Deus aprova tentar consultar os mortos? Deus aprova ir nesse tipo de lugar para conversar lá com o seu pai, com a sua mãe? E se você acreditou, né? Se você entendeu o que a palavra de Deus disse para você até agora, você já tem ideia da resposta. Mas vamos ver o que Deus fala sobre isso. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O Senhor abomina as pessoas que fazem essas coisas. E por uma razão muito simples, amigo. Se quando uma pessoa morre, morre de verdade, se você vai lá, você não vai conversar com o teu ente querido. Ai, Rony, mas alguém foi, de fato, olha, apareceu lá uma pessoa falando com a voz igualzinha do meu pai, não sei o que, não sei quantos. Essa pessoa não é o seu pai. Quem é que inventou isso que o morto não morre de verdade? É Satanás. Satanás está aqui, não está sozinho, está com milhares e milhares de anjos maus, demônios, que querem fazer de tudo para enganar você. E Deus sabe que nós somos fracos. Meu pai, por exemplo, já morreu. Imagina se eu vou num lugar e vejo uma pessoa parecida com o meu pai, falando com o mesmo tom de voz do meu pai. Como é que vai ficar o meu coração? Eu vou ficar confuso. E Deus, para não me deixar cair nas artimanhas do diabo, Deus fala: filho, de maneira nenhuma, vá lá. É abominação ir nesses lugares. Por quê? Porque eu vou estar pisando o terreno do diabo. E o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele vai querer fazer de tudo para me desviar do caminho do Senhor. É por isso que Deus abomina esse tipo de coisa. Por favor, acredite em Deus. No jardim do Éden, Deus falou que morria e Adão e Eva morreram. A quem é que nós devemos consultar, meus amigos? Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que churueiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8,19. Em vez de consultarmos os mortos, que de fato não podem mais falar conosco, não sabem nem sequer que morreram, nós devemos consultar quem? A Deus.
Tá com dúvida? Cava profundo na palavra de Deus. Busque a Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Você já experimentou buscar a Deus a sério na sua vida? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Meus amigos, nós estamos chegando ao final desse estudo bíblico. Eu sei que esse estudo bíblico é forte. Eu já dei estudo bíblico para muitas e muitas pessoas. E para muita gente foi um golpe duro. Porque durante a vida toda ia ao cemitério, e acendia a vela e ficava ali falando com o ente querido, contando os problemas, pedindo ajuda. E quando a pessoa descobre que tudo aquilo que ela fez foi inútil, tudo aquilo que ela fez é contrário aos princípios da palavra de Deus, é um choque muito grande. Eu já vi pessoas chorando na minha frente, mas Rony, me enganaram durante toda a minha vida. E nós temos que nos confrontar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode doer num primeiro momento, mas a verdade nos liberta. Ou você prefere continuar enganado? Claro que não. Confia em Deus. Pesquisa, aprofunda sobre esse tema. Agora, é claro, o que a palavra de Deus está te prometendo é que um dia o próprio Deus vai trazer à vida todas as pessoas que morreram confiando nele. Entendeu? A solução para a morte está nas mãos do Todo-Poderoso e de mais ninguém. Meu desejo é que essa palavra possa penetrar no profundo da tua alma e você possa confiar nas promessas de Jesus. Confie em Deus. Deus é o único amigo que sabe de fato as coisas como elas de fato são. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor abra todas as portas na tua vida. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Acredita nele. Confia em Deus e a tua vida vai ser uma vida cheia de significado. Luta, sim. O cristão luta. O cristão chora, o cristão sofre. Mas o cristão vence em Jesus. Em Deus nós podemos todas as coisas. Acredita em Deus. Confia nele. E o mais, tudo ele fará. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor te conforte. Eu não sei o momento que você está vivendo, a dor que você possa estar passando nesse momento, mas Deus sabe. Deus conhece todas as coisas, Deus vê todas as coisas. E Ele quer consolar você. Ele quer ajudar você. Ele quer transformar você. Ele quer dar sentido para a tua vida. Deixa Ele fazer parte dos teus sonhos, dos teus planos. E você vai ver a revolução que vai acontecer na tua vida. Você acredita nisso? Que o Senhor te abençoe. Foi um prazer estar com você em mais esse estudo bíblico. Alguma dúvida, não se esqueça, pode mandar um e-mail para mim, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Podemos conversar, podemos mostrar outros textos bíblicos, podemos falar de talvez algum detalhe que você possa não ter entendido. Eu estou aqui para te ajudar. Vai ser um prazer, tá bem? E se esse estudo bíblico foi importante para você, se ele te libertou dessa angústia que vinha machucando você durante tanto tempo, não fica só para você. Passa essa mensagem para frente, ok? Publica ela nas tuas redes sociais, faça ela chegar
na maior quantidade de pessoas possíveis, porque tem muita gente por aí sofrendo, porque não conhecem a palavra de Deus. E para nós é um privilégio poder ajudar. E você entrar também nessa corrente para que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade e serem libertas por ela. Nos ajude nesse plano, nos ajude nessa missão. Eu termino fazendo esse desafio para você. Não fique, se essa mensagem fez sentido para a tua vida, se ela ajudou você, não fique com ela só para você. Passe para aqueles que você ama. Que o Senhor te abençoe. E nós nos encontramos aqui no próximo estudo bíblico, tá bem? Então, um forte abraço. Fica com Deus. Que a paz de Jesus encha o teu coração. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.